Quando o investidor vai voltar aos fundos de ações depois dos resgates volumosos do ano passado, a bolsa próxima dos 180 mil pontos está barata ou está cara? Em que nível o endividamento das companhias ainda preocupa, já que vimos muitas recuperações judiciais e extrajudiciais nos últimos meses? E as ofertas públicas iniciais de ações? Vamos ficar só com a Compass, empresa de gás do grupo Cosan, que abriu capital no início de maio? Eu sou Flávia Lima, repórter especial da Folha, e converso sobre essas e outras questões com Rogério Popp, CEO e responsável pela área de renda variável da Arx Investimentos, gestora que completa 25 anos em 2026 e tem 53 bilhões de reais de recursos sob gestão. Popp, obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Eu vou começar perguntando para você como é que você avalia a temporada de balanços, agora mais recente, que teses saem mais fortes dela e que teses perderam força. Acho que a gente está num momento interessante, né? A gente vem de anos, né, de juros em alta, né, no Brasil, então é claro que, assim, não vou dizer perdedores, mas os setores que ainda, vamos dizer assim, sofrem mais são aqueles setores ligados ao ciclo doméstico, né, que é como a gente chama de economia doméstica. Então, é claro que o endividamento ainda pesa muito no balanço das empresas e isso, claro, né, vai para o resultado, né? Então, a gente tem ainda um crescimento mais tímido, né? Embora, claro, né, as empresas, o ciclo de aumento de juros começa lá em 2021, né? Então, as empresas obviamente se adaptaram, se ajustaram a isso, mas ainda é algo que, claro, penaliza muito o resultado das empresas voltadas ao consumidor, de forma geral, no Brasil. Varejo, por exemplo. Varejo, por exemplo. Uhum. E aí, o que eu quis dizer como interessante é que as commodities, elas começam a apresentar uma melhora já no final do ano passado. Então, talvez o grande destaque do primeiro trimestre seja olhar, né, o resultado das empresas de commodities. Embora companhias como Petro e Vale assim, não tenham tido resultados, ações maiores, espetaculares, né, longe disso ainda, mas assim, quando você olha o preço, o aumento do preço de algumas commodities desde o final do ano passado para cá, ela começa a ter um impacto positivo, né? Acho que, claro, o que chama mais atenção é o preço do petróleo, né? Com certeza. Então, você já começa a ver algumas empresas, né, apresentando isso já nos resultados do primeiro trimestre, em termos de melhora de receita e melhora de lucro e crescimento de lucros 2 dígitos, né? Vamos dizer assim. Inclusive setores ligados, né, commodities como siderurgia também, com resultados melhores. Então, acho que acho que sim, seria assim os grandes destaques. É claro que individualmente a gente tem muita coisa para falar, mas aí é um momento de cada empresa, então não necessariamente assim, quando você olha a economia ou agregado, acho que o que é mais interessante é esse movimento de recuperação das commodities e começa a aparecer no resultado, a gente vai ver mais isso nos próximos trimestres, e ainda um crescimento tímido, embora assim, né, já ajustado ao ciclo da política monetária, mas ainda muito baixo para as empresas ligadas ao consumo, né, ao varejo, como você comentou. Você falou em commodities, falou em petróleo. O petróleo voltou a ser um fator de risco para o Ibovespa, com o conflito no Oriente Médio, pressionando as cotações. O barril, agora recentemente também, voltando a ser pressionado. Como a Arx está posicionada hoje e qual que é o seu cenário para petróleo até o fim de 26? A gente tem não tem uma resposta muito clara. Eu acho que assim, a gente tem discussões, inclusive internamente, né, praticamente, não vou dizer todo dia, mas toda semana, sobre, né, o que está acontecendo. Acho que ninguém tem bola de cristal, ninguém tem como avaliar. O que a gente pode fazer é trabalhar com cenários mais prováveis, menos prováveis, né? Acho que assim, se você olhasse pré-guerra a questão de oferta e demanda do petróleo, ela era bastante favorável, vamos dizer assim, a um preço mais baixo do barril, tá? Então, assim, a gente tinha, até o final do ano passado, uma visão de que o preço do petróleo se manteria bastante comportado por uma questão de oferta crescente e uma demanda, né, estável, né, o crescimento baixo. Com a guerra e com essa questão logística da guerra, né, que é o estreito, né, de você não conseguir, né, com que o petróleo saia da região, né, e vá para o mercado consumidor, isso criou realmente um problema e que, na nossa visão, assim, né, você perguntou assim, qual é o impacto no Brasil? A gente vinha, né,
vamos dizer assim, com um cenário de recuperação da economia doméstica muito baseada no ciclo dos juros, né? A gente começa o ciclo de queda, né, agora, nesse ano, né, de juros, e o componente do preço do petróleo, como ele acaba, né, vamos dizer assim, contaminando vários preços da economia, é claro que isso, né, tem um impacto sobre a expectativa de queda dos juros, até porque a inflação, né, já mostrou, né, incorporou um pouco desse aumento já do preço do petróleo e dos combustíveis. Então, é um problema para as empresas, vamos dizer assim, de curto prazo, do ponto de vista de que o preço do combustível aumentando, embora aqui no Brasil ainda tenha aumentado de uma forma tímida, ele, é claro, ele tem um potencial destruidor de demanda, né? Quer dizer, o bolso do consumidor ele tem que se deslocar para acomodar o preço, né, o aumento. E que é uma commodity, né, né, tem um impacto relevante, né? As pessoas têm, né, um percentual do gasto relevante em combustíveis. Então, e fora o fato que, né, a cadeia de logística, tudo é contaminado por isso. Então, é uma questão que a gente está avaliando. Aí a questão, né, que eu digo que a gente tem essa, né, discussão internamente é uma discussão, é um evento que tende a ter uma resolução rápida, o preço do petróleo volta a esse cenário que a gente estava falando de balanço de oferta e demanda favorável para um preço mais baixo, né, ou desfavorável para o preço do petróleo, né, na verdade, alguma coisa em torno de $60, alguma coisa assim o barril, ou a gente vai entrar num novo normal assim de oferta mais restrita. Eu acho que aí minha opinião, a gente ainda, eu acho mais confortável ou mais conservador trabalhar com o fato de que a gente provavelmente vai ter um prêmio no preço do petróleo aí, talvez próximo de $20, entre 10 e $20, talvez, comparado ao que a gente via no ano passado. Comparado aos 60. Comparado aos 60, porque mesmo que você tenha, né, como a gente teve o cessar-fogo e uma resolução temporária da crise no Oriente Médio, do conflito com o Irã, a impressão é que, né, o fluxo não vai ser o mesmo, né? Então você vai ter restrições, tem essa questão do pedágio, vai ter pedágio, não vai ter pedágio. Então acho que, na minha visão, a gente deveria conservadoramente, as empresas também imagino que também devem adotar essa postura, trabalhar com o fato de que você pode realmente ter um preço de petróleo um pouco mais caro, pelo menos no horizonte visível, né? De novo, em questões de oferta e demanda, acho que a gente teria tudo para o preço voltar para o patamar anterior, mas pode demorar um pouco, né? Só um detalhe, assim, quando você olha o evento da conflito na Ucrânia, ele demorou em torno de 6, 7 meses para voltar ao patamar de preço anterior. Tá? Então, esse me parece um pouco mais complexo. Então, acho que seria razoável imaginar que talvez o preço do petróleo possa manter esse prêmio por algum tempo talvez maior do que o que aconteceu talvez aí os próximos 12, 18 meses à frente. Tá certo. Não é futurologia, mas pensando no que você falou sobre o preço do petróleo, te proponho um exercício de cenário, talvez. Qual que seria o preço do barril de petróleo que, se mantido, obrigaria a ATS a revisar as posições estruturais que vocês têm em bolsa hoje? Então, a gente sempre adota uma postura mais conservadora, né? Então, como a gente tem alguns eventos que já estão acontecendo, né, que a guerra, né, a questão do preço do petróleo, ele veio já em cima de outras questões que a gente está convivendo, tanto no mercado doméstico, como, né, o ciclo eleitoral, como o ciclo da política monetária, a gente vinha se movendo de uma forma mais conservadora na direção, vamos dizer, do consumo doméstico. E aí é claro que o evento do petróleo ele é muito específico sobre... o que a gente fez foi a gente, vamos dizer assim, congelar, parar, né, de aumentar a exposição aos ciclos domésticos, né? Então, a gente, vamos lá, fazendo uma suposição que o preço do petróleo se mantém acima de $100 o barril, eu acho que a gente tem um risco de uma recessão global. Então, eu acho que a gente teria, sim, né? E aí, de novo, né, esse não é o nosso cenário base, seria um cenário alternativo. Dentro desse cenário alternativo, seria natural que a gente tivesse uma redução de papéis ligados vamos dizer assim, a demanda do consumidor, né? Papéis mais cíclicos, como varejo, consumo geral, discricionário, né, como a gente chama, e preferisse os setores mais defensivos, né, onde a demanda é mais inelástica, né? Então, assim, seja o setor elétrico, seja telecomunicações, e até realmente algumas commodities, né? Não todas, mas assim, com certeza empresas ligadas ao setor de petróleo teriam uma vantagem nesse sentido.
né? Não é o nosso cenário hoje, mas seria um pouco nessa direção, sim. Tá, o cenário de vocês é aquilo que você falou, talvez uma possibilidade de $20 sobre os 60. O nosso cenário é isso. Que, na verdade, comparado com o que a gente esperava, é um cenário de recuperação mais lenta. Uhum. É um ciclo de juros, de queda de juros mais lento também. Tá. Vamos falar um pouquinho agora do investimento estrangeiro, né? O saldo de estrangeiro em 2026 ainda é muito positivo, está em torno de 54 bi de reais, mas em maio o movimento se inverteu, né? Houve uma saída líquida de 8 bilhões, com todos os pregões praticamente em vermelho. Para um gestor que ampliou a exposição em bolsa, né, justamente ancorado nesse fluxo estrangeiro, o que muda quando esse estrangeiro começa a sair na tua avaliação, Pop? Tá. É uma pergunta complexa, porque assim, na verdade, você tem vários tipos de investidores no nosso mercado, claro. Mas assim, o que eu acho que vale a pena, né, colocar eu consigo imaginar que a decisão dos investidores globais que vieram para o Brasil agora, e não foi só o Brasil, né? Você teve um fluxo para mercados emergentes grande, né? E eu acho que isso tem consequências relacionadas ao início do governo Trump, às tarifas e toda essa mudança geopolítica que a gente está convivendo pré-guerra, né? Então, esse primeiro movimento, me parece que é um movimento estrutural, de uma certa forma. Então, essa saída que você comentou, ela é uma saída, assim, é um pedaço, né? Não é, né? Quer dizer, eu acho que os investidores tomaram essa decisão de se alocar dinheiro em emergentes, como o Brasil, eles acho que não retiraram, a maior parte deles não retirou o dinheiro por causa do evento da guerra. Uhum. Né? O que eu acho que teve e aconteceu foi um ajuste. E é claro que quando você vem com esse investidor de longo prazo, né? Com essa mudança estrutural de maior alocação em emergentes, junto com ele vem o dinheiro de curto prazo também, inclusive do local, né, que também tenta, né, vamos dizer assim, surfar a onda, aproveitar o movimento de alta, né? Esse dinheiro ele realmente saiu, né? Ele saiu desde o início da guerra, ou na verdade ele começa a sair no início, né? Se você pegar o mês de março, ainda tinha uma percepção de que a guerra seria muito rápida dada a intensidade mais curta, né? Uhum. do início da guerra. Uhum. E eu acho que a partir de meados de abril a gente começa a perceber, e aí, né, acho que vira um consenso de que esse cenário que a gente falou antes é uma guerra que talvez ela tenha efeitos mais duradouros do que você imaginava durante o mês de março, nos primeiros 30, 40 dias. E eu acho que essa percepção que fez. Então, acho que os investidores de mais curto prazo, obviamente, saíram, mas a gente não viu essa mudança ainda, e nem a mudança do interesse do investidor de longo prazo, né? Acho que ainda existe. E é claro que assim, você tinha uma concentração de ativos em dólar, né, no ano passado, e que vem, né, na verdade, nos últimos 2, 3 anos, muito em cima do ciclo de tecnologia e de inteligência artificial. Então, esse movimento de, né, realocação, a gente acha que vai continuar. Mas é isso, ele tem paradas, né, ele tem acomodações. E o evento da guerra, ele traz também uma mudança de cenário. Mas no Brasil, o interessante, assim, você vê, por exemplo, no caso até da Coreia do Sul, né, que também teve um fluxo muito forte, ela continuou com um fluxo muito forte em abril porque, né, o ciclo de tecnologia voltou a ter um momento positivo e você viu muito dinheiro de investidor indo para as empresas semicondutores, que no caso da Coreia do Sul são bem relevantes. Então você ainda viu o ciclo lá, o fluxo lá muito positivo. Aqui você deu uma parada, mas como a gente ainda, o efeito do preço do petróleo mais alto, na minha visão, ainda tende a ser razoavelmente positivo para o Brasil, né, por causa de efeito em balança comercial, etc. E também, né, pelo fato do Brasil ser um país mais exposto a commodities. Então, eu acredito que, né, à medida que o cenário for evoluindo, a gente vai voltar a ver. Então, eu acredito que esse movimento ainda ele é estrutural. Uhum. O que, obviamente, o que aconteceu é uma acomodação, né, de curto prazo. Hoje você tem vários tipos de participantes no mercado, né, fundos quantitativos, etc., que operam muito em cima do fluxo. Então, acho que a gente está vendo isso aí no curto prazo, mas não muda a minha visão de que esse dinheiro de investidor de longo prazo ele é estrutural e ele tende a permanecer, e acho que ainda a gente vai ver outros ciclos de entrada desse investidor. Queria falar agora um pouco, olhando para o investidor de varejo, enfim.
em bolsa, né? O Banco Central deixou claro que vai manter os juros em nível restritivo até ter uma convicção de que a inflação caminha para a meta de 3%. Com a Selic elevada, como você convence o investidor brasileiro a migrar para a renda variável? Não convence. É difícil. Eu acho assim, eu trabalho com bolsa há 30 anos, né? Então a gente sabe como o ciclo aqui de renda variável, com o nosso, e a gente viveu vários ciclos de juro muito alto aqui no Brasil ao longo desses mais de 30 anos. Acho que a média dos juros nesse período aí é 2 dígitos, né? Então a gente nunca teve uma vida muito fácil para o investidor de renda variável, né? Eu acho que olhando para frente, né? Assim, ter um pouco da visão agora, né? A visão agora é realmente você está abrindo mão de um juro muito alto, né? Mas a pergunta é, nos próximos 5 anos ou 10 anos, né? Qual ativo deveria performar melhor nesse período, né? Então, na minha visão, você tem um momento agora do ciclo de, né, queda dos juros, que, como a gente falou, assim, talvez tenha, né, sido, né, um pouco adiado, né, a velocidade dele, mas ele continua. E normalmente esse ciclo de queda de juros ele é positivo para a renda variável. Então, a minha expectativa é que a renda variável vá andando, mas com essa volatilidade que a gente está acostumado de Brasil, né, de mercado emergente de forma geral. Então, eu acho que a questão aqui não vai ter um evento único que vai fazer o investidor migrar imediatamente. Acho que é um processo. E, sim, no meu ponto de vista, os investidores deveriam, né, a alocação em renda variável no Brasil está muito, muito baixa, né? Investidor institucional, investidor pessoa física, até o próprio investidor estrangeiro estava muito fora, né, até o início desse ano. Então, eu acho que você tem um posicionamento muito leve, né? Então, a tendência é que esse fluxo, que na minha visão ele tende a ser positivo ao longo dos próximos 12, 24 meses, ele vai ser positivo. E eu acho que assim, a Bolsa ela vai começar a performar. Se você olhar os últimos 2, 3 anos, acumulado, a Bolsa já equilibra ou até bate, dependendo da janela, o CDI, né? 2 anos, etc. Então, assim, eu acho que é essa visão. Antigamente a gente usava muito isso, né? Quando a Bolsa vai 2, 3 anos acima do CDI, olhando para trás, é um sinal positivo, normalmente o investidor começa a alocar. É que a gente está em cima de muita indefinição, né? No momento agora, né? O eleitoral, essa questão geopolítica, então isso também está atrapalhando. Mas se não fosse isso, acho que a gente veria uma alocação mais constante, né? Consistente para a renda variável. Então eu acho que o investidor ele deveria, né, olhar 12 meses à frente, aumentar de forma gradativa a exposição. Acho que seria a forma mais, né, sem né, ficar muito exposto a esse noticiário de curto prazo, que acaba atrapalhando, porque é muito ruído, né? Um dia sobe, outro dia cai, vai acabar a guerra e sobe. Então, a gente acha que você tem que fugir um pouco desse dia a dia, desse ruído, olhar o valor das empresas, o valor dos ativos, olhar para frente e posicionar em cima disso. Eu acho que, como a gente tem um ciclo de queda de juros, né, é claro que tem todo o componente, vamos ter reforma fiscal, não vamos ter, qual vai ser o ciclo de crescimento econômico que a gente vai ter para frente comparado com o passado. Isso tudo acho que vai ter, a gente ainda vai observar. Por isso que a gente acha que tem que ser uma forma conservadora, mas acho que está num momento positivo. Assim, acho que se deveria estar olhando para aumentar, assim, acho que os investidores deveriam estar olhando para essa perspectiva de aumentar a exposição em renda variável na carteira. Você falou em noticiário mais quente e no cenário eleitoral a gente vai falar sobre isso, mas antes, só para concluir essa parte aí do varejo, no atual ciclo, né, onde esse investidor teve muito tempo de CDI mais alto e agora está sendo convidado a assumir mais risco, qual o maior erro comportamental que ele poderia cometer, que você vê acontecer? Do investidor estrangeiro ou local? O local. O local. O local. Muitas vezes o que a gente observa é que o investidor ele tenta correr atrás da performance e faz um movimento muito agressivo, muito rápido. Vamos dizer assim, você tem que ter muito a convicção de qual o tamanho que você quer ter do teu portfólio em ações e fazer esse movimento de uma forma, vamos dizer assim, paulatina, né? Eu acho que o erro, muitas vezes, é que as pessoas elas migram muito rápido e aí a volatilidade, que é normal, né, do mercado de renda variável, ela acaba fazendo com que as pessoas sintam um desconforto muito grande e acabem reduzindo a posição no momento ruim. Então, acho que o maior erro é esse erro
de estar perdendo o movimento e querer se mover de uma forma muito agressiva. Acho que o movimento ele tem que ser bem pensado e olhando a longo prazo, né? Então, acho que muitas vezes o investidor ele olha o mês passado, olha o trimestre anterior, vê aquela performance muito boa de bolsa, mexe, a bolsa cai 10%, ele vai e tira, né? Por quê? Porque talvez ele tenha alocado um percentual grande demais do patrimônio dele naquele momento. Então, acho que é um pouco você saber dimensionar isso, né? Acho que, óbvio, de cada um, né? Dependendo da necessidade de cada um, mas acho que o erro muitas vezes é você ir muito rápido e sem considerar a volatilidade que você tem pela frente. Falando agora desse noticiário mais quente, né? Nos últimos dias, a crise gerada, né, pela relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Worcaro, o dono do Banco Master, abalou uma candidatura, né, que se mostra competitiva, né, atingindo inclusive os principais ativos de mercado. A minha pergunta é, quais são os possíveis efeitos das eleições, né, sobre os mercados e se o mercado tem candidato? Tá. Assim, qualquer ciclo eleitoral ele traz muita volatilidade, né? Então, assim, realmente a gente está num momento que o mercado ele tende ele reage em excesso, né, ao noticiário, né? Eu acho que uma vez definida a eleição, independente do candidato, a tendência é o mercado ele saber... porque hoje você tem uma possibilidade de cenários distintos, eventualmente, né? Isso causa essa volatilidade principalmente do investidor local. Por exemplo, quando você olha um investidor estrangeiro e conversa com ele vê o processo eleitoral como, normalmente, esse investidor que entrou agora no início do ano, esse de longo prazo, ele olha vários ciclos eleitorais, ele não se incomoda com o próximo presidente. Ele não vai sair porque a gente tem uma eleição em outubro? Não vai. Porque ele está olhando o potencial do país, né, dentro de um contexto global, onde realmente a América Latina e Brasil e países expostos mais a commodities tendem a se beneficiar. Esse é o contexto da decisão do investidor. Então, eu acho que realmente a eleição no Brasil, e aí quando você fala o mercado, né, quer dizer, o mercado, você tem vários, são vários participantes, né, tem um investidor estrangeiro, como eu falei, ele eu diria praticamente indiferente, né, quase indiferente, né, ao processo eleitoral, até porque, por exemplo, quando você tem um candidato, né, que é reeleito, você não tem muita surpresa, porque você já sabe como foi o primeiro mandato, a tendência do segundo mandato é mais ou menos em linha, então isso causa, né, menos desconforto. Por outro lado, né, quando você tem um potencial candidato que tem uma plataforma, né, mais favorável para a economia e para... que o Brasil hoje, o que ele precisa? Né? Ele precisa reduzir o juro rápido. E para reduzir os juros, você precisa de reforma fiscal. Então, realmente, um candidato hoje que tem uma pauta voltada para uma reforma fiscal que permita uma redução dos juros mais rápida, vai ter um impacto positivo no preço dos ativos, né? Eu acho que o juro no Brasil ele domina tudo, né? Ele paralisa a atividade, né? Então, você tem empresas e setores e segmentos que acabam vivendo um pouco em função de subsídios, etc., e programas do governo, mas outros sofrem muito, né? As pequenas e médias empresas sofrem muito, né? As grandes empresas eventualmente conseguem acesso ao mercado de capitais lá fora, aqui dentro, etc., que conseguem um custo mais baixo, né, de financiamento, mas acho que a grande questão da eleição é essa, né? Se você vai ter uma continuidade ou se você vem com uma plataforma de reforma que vai permitir um ajuste da curva de juros mais rápida. Isso, claro que é melhor para o preço dos ativos, né? A gente acredita que é melhor, mas você não tem não dá para você antecipar o que vai ser, né? Quer dizer, normalmente você vai ter que esperar. Qualquer novo candidato, né, qualquer novo presidente, ele vai ter que ser, né, lido, relido, interpretado, né, e no contexto do que é, né, o governo brasileiro, as instituições brasileiras, o que é viável você aprovar em termos de reformas, principalmente do lado fiscal. Acho que esse é o principal ponto do Brasil hoje, é a questão fiscal, é a necessidade de você aumentar a credibilidade do fiscal do Brasil de longo prazo para você trazer os juros para baixo. Esse seria o principal impacto sobre o preço dos mercados. E aí, independente do candidato, se ambos trouxerem essa proposta, ambos teriam um efeito muito positivo no preço dos ativos. Falando agora um pouquinho de IPOs.
Das 92 empresas que Nem lembro mais. A gente publicou recentemente um estudo que uma consultoria fez para a gente, que aponta que das 92 empresas que fizeram IPO no Brasil desde 2016, 20 saíram do mercado. E das 72 que restaram, somente 16 tiveram desempenho positivo em relação ao preço do IPO e só 5 superaram o Ibovespa. Como gestor de renda variável, o que esse retrato diz sobre a qualidade das empresas que chegaram à Bolsa nessa janela? O problema foi de seleção, de precificação, de governança, afinal de contas, o que aconteceu? Também, eu acho que não tem uma resposta única. Única. Uhum. Mas acho que, como o Brasil ele tem uns ciclos mais acentuados, né? Se você comparar, sei lá, com mercados desenvolvidos como os Estados Unidos, então, assim, as janelas de IPOs, elas são muito... elas normalmente acontecem quando o mercado está... A economia brasileira, né, os ativos brasileiros estão num momento muito favorável. Isso significa que, normalmente, nesse momento, os ativos eles estão com preço com pouca gordura, né, como a gente chama, ou assim, estão negociando acima de sua média histórica. Uhum. Né? E aí é natural que quando o ciclo inverte e vira, né, essas empresas elas acabam sendo listadas em preços que estão acima da média histórica. E aí né, o ajuste é maior, não tem como. Né? É claro que o IPO ele sempre traz essa questão de que você está vendendo algo novo, então você tem uma narrativa muito favorável, você tem a tendência também dos investidores é adotar até uma postura mais otimista com relação às projeções. Sim. Então, eu acho que o processo de colocação de empresas, de IPOs, isso que você falou, é porque ele está atrelado ao fato que elas acontecem em momentos muito favoráveis. Por quê? Porque nenhum empresário, nenhum dono de empresa, controlador, etc., ele quer listar as empresas dele ou vender as ações dele barato. Então, assim, o fato de você ter pouco IPO já é um indicador de que a Bolsa Brasileira está barata. Né? Isso é interessante. Exatamente. Então, assim, a gente está vivendo esse momento agora porque está muito barato. Então, se você tivesse uma empresa, você falou, não, nesse preço, eu acho que a minha empresa vale mais. Eu não vou vender nesse preço. E como o preço das ações está muito deprimido, ninguém se mexe. Então, é natural que quando você pega... E como o Brasil, de novo, tem um ciclo muito acentuado, né? Um ciclo de alta e de baixa, agora a gente está pegando essa última janela e realmente essa última janela você teve um momento muito favorável e você vem agora para um momento muito ruim. Então, assim, é uma janela difícil mesmo. E, assim, o resto dá para falar que, assim, muitas vezes quando você está no ciclo favorável, vem muitas empresas que são de baixa capitalização e que, eventualmente, têm mais dificuldade de sobreviver num ciclo mais longo. Uhum. Né? Seja pelo custo financeiro, seja porque as decisões de investimento naquela época, o dinheiro normalmente do IPO ele é usado para crescimento e é usado em aquisição, é usado até para a empresa poder se alavancar mais. Quando o ciclo vira, o problema de balanço aparece. Né? Então, acontece o que você falou, muitas dessas empresas foram incorporadas, foram adquiridas, ou mesmo algumas empresas até saem do mercado porque o próprio investidor ele olha o preço e fala assim, não, nesse preço eu prefiro comprar minha ação e depois eu volto. Uhum. Então, acho que o ciclo é normal. A gente gostaria que fosse mais constante, mas aí para isso você teria que ter um ciclo de precificação do preço dos ativos de Brasil, de bolsa, num nível mais alto. Né? E a gente sabe que isso não acontece, porque como o juro sobe, o investidor ele sai da bolsa e volta para os juros. Qual que é a tua expectativa para os IPOs? Você acha que há setores e perfis de empresa que conseguiriam acessar o mercado mesmo nesse ambiente de juro, ainda muito alto, inflação, guerra, eleições, ou isso deve ficar para 2027 mesmo? Eu acho que sim. Acho que vai ficar para 2027, né? E acho que vai depender muito do comportamento dos preços ativos. Né? Acho que é o que eu falei antes. Acho que realmente uma janela de IPO favorável vai acontecer quando o preço dos ativos da Bolsa, né, a Bolsa superar 200 mil, 220, 230, 40. Aí você começa de novo a ter preços atrativos para empresas listarem as suas ações. Hoje, acho que assim, a janela está fechada. Então, assim, empresas elas vão ter que procurar outras alternativas ou, né, vender ativos que façam sentido para o mercado para levantar caixa, para uma questão de balanço também. Então, assim, hoje eu acho que as empresas vendem
porque tem que vender, porque não faz sentido. Então, acho que essa janela só vem mesmo, acho que talvez aí final de 27, dependendo muito desse comportamento também do preço dos ativos e, obviamente, né, o valor que a Bolsa atingir lá. Né? Então, acho que a gente só vai ver isso com 250 mil pontos, alguma coisa assim. A gente está falando aqui de empresas e o juro alto tem tido efeitos aí bastante deletérios sobre o endividamento, né, das companhias brasileiras. De que forma esse acúmulo de reestruturações e recuperações, e aí tanto judiciais quanto extrajudiciais, preocupam e impactam as estratégias de investimento? Então, assim, você falou do ciclo europeu, começa lá em 16, antes de 16, né, pré. Mas se a gente olhar agora a parte só de financeiro, né, a parte financeira das empresas, a verdade é que o ciclo dos juros ele começa a mudar ali em 21, né, e você tem uma janela muito favorável, né, que foi ali né, pós-reformas fiscais do governo Temer, o início do governo Bolsonaro, e aí você tem a Covid que traz o juro muito para baixo. As reformas ajudaram a trazer o juro para baixo, já, mas a Covid acaba ajudando para trazer o juro muito para baixo. Isso fez com que as empresas se alavancassem muito, né, e fossem muito agressivas em estratégias de crescimento, né. Isso, né, pegou muitas empresas, né, a mudança do ciclo dos juros pegou muitas empresas de surpresa. Então, eu acho que o que a gente está vivendo desse ciclo que você comentou de reestruturação judicial, ele está ligado a essas empresas que ainda estão ali tentando sobreviver, né, reduzindo dívida no máximo que podem, mas muitas delas, até por questões do seu próprio mercado, não conseguem. Então, mas eu acho que é muito, como é que eu vou dizer, é muito específico dessas empresas que passaram e foram, vamos dizer assim, pegas muito alavancadas no ciclo da subida de juros. Tá? Eu acho que, se você olhar os últimos 2, 3 anos, as empresas já se adequaram a esse ciclo. Se você pega, por exemplo, 2023 para cá, 23, 24, 25, 23 foi um ano difícil para crédito para as empresas, né? Principalmente no primeiro semestre, e as empresas foram obrigadas a se adequar. Então, assim, eu acho que não tem uma surpresa, até se você olhar na margem, você já tem até uma melhora de crédito, algumas empresas que conseguiram, né, vamos dizer assim, transformar o balanço delas de uma forma mais saudável. Agora, a gente ainda tudo que a gente está vendo em reestruturação judicial ainda se remete, tirando alguns casos específicos, remete a esse excesso de alavancagem que a gente viu no ciclo anterior de juros baixos. Então, assim, eu não acho que é uma coisa que vai contaminar. Né? É óbvio que o juro atual não ajuda ninguém, mas ele já está aí há 2, 3 anos e as empresas já estavam com mais dificuldade, então todo mundo se ajustou. Né? Então, acho que a gente está ainda vendo o resquício final desse período onde o juro saiu de 2 para 15. Pop, qual que é a leitura que você faz de casos como o do Banco Master? Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, quais os estragos provocados na indústria e o que fazer para evitar casos como esse, na tua avaliação? É interessante que, assim, na verdade, esses tipos de escândalos, né, ou de eventos, eles acontecem no mundo desenvolvido também, né, nos Estados Unidos, na Europa, etc. Eu acho que, né, e se você olhar o aprendizado de qualquer processo desse, é um aprimoramento da legislação. Né? Então, acho que o grande aprendizado é você olhar para trás, entender o que estava errado e, né, criar regras mais, vamos dizer assim, resistentes para frente. Né? Então, acho que no caso do setor financeiro, o FGC, que também foi uma criação que vem da década de 90, justamente pelos problemas bancários que o Brasil teve na época, ele foi uma mudança da legislação muito positiva, porque permitiu os bancos médios, pequenos e médios competirem de uma forma mais eficaz com os bancos grandes e aumentar a competição do sistema financeiro. Né? E o que a gente viu agora recentemente, que talvez realmente o FGC ele tenha sido usado de uma forma muito agressiva. Então, você está vendo essa modificação nas regras agora daqui para frente. Sim. Então, no final, é sempre positivo. Acho que, assim, institucionalmente, se a gente voltar 30, 20, 30, 50 anos no tempo, a gente sempre vai ver eventos como esse, que, no final das contas, o que ele traz ele vai fechando buracos, né, e permitindo que você tenha um mercado mais robusto e mais resistente. Então, assim, hoje o mercado financeiro brasileiro é muito resiliente.
né? A gente passou por muita coisa na década de 90 e 80. Então, assim, ele é muito resiliente. Então, acho que, assim, é um caso que acontece. Vão acontecer outros para frente, mas eu acho que o mercado, ele, assim, a nossa estrutura financeira ele tem condição de absorver, né? O trabalho do Banco Central é muito bom. E o que a gente está vendo é, né, também o trabalho legislativo de aprimorar a regra. Então, acho que, assim, no final, é quase assim, esses eventos são, de uma certa forma, inevitáveis de tempos em tempos. O que é importante é que eles permitem você aprimorar vamos dizer assim, aumentar a solidez do sistema financeiro como um todo. Eu acho que essa é a mensagem importante, né? Perfeito. A gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Se você tivesse que apostar em um único tema de investimento, um setor, uma classe de ativo, uma tese, para os próximos 12 meses aqui no Brasil, qual seria? Então, assim, acho que tem várias formas de olhar. Eu gosto muito de... Eu sou conhecido por olhar as coisas assim, tentar meio que ver o copo meio cheio, né, de eventos, ou eventualmente situações mais negativas, tá? Eu acho que olhando 12 meses para frente, e em termos de preço, eu acho que o setor de consumo, né, a gente falou aqui o varejo, acho que o varejo é o que tem um grande potencial de melhora. E aí, né, a gente trabalha muito com aquele conceito de margem de segurança, né, quer dizer, é claro que pode ser que o cenário não se torne tão melhor assim nos próximos 12 meses. Pode ser que a gente fique no mesmo, né, modelo ainda de juro muito alto. Mas a margem de segurança ok, mas quanto mais tem para cair esse papel aqui, nessa empresa? Ela já está precificando crescimento quase zero e está negociando a 7 vezes lucro, 8 vezes lucro, que são parâmetros muito baixos para a indústria até historicamente. Então, você tem uma margem de segurança de que, se tudo mantiver do jeito que está agora, você tem pouco para perder. É claro que o custo de oportunidade aqui a gente sabe, é a Selic, e é alto, né? Esse é o grande diferencial. Mas, para quem está optando por, né, a Bolsa, eu acho que é onde você tem, né, um potencial de alta maior, até porque você tem uma reprecificação, né? Porque não só as empresas vão ter um modelo, provavelmente, não um modelo, né, um cenário melhor de crescimento econômico, como você vai ter uma reprecificação também pelos investidores. Então, a tendência, esses papéis estão negociando a 7, 8 vezes, passarem a negociar 11, 12 vezes. Então, você tem dois ganhos, né? Um ganho de melhora de perspectiva econômica, com um ganho também de reprecificação. Então, eu acho que é onde você tem hoje um maior. Agora, é claro, de novo, tem que ser conservador e, né, você tem que ter uma carteira diversificada, né? Eu acho que é onde você tem maior potencial de, como a gente chama, de alfa, né, de crescimento com uma margem de segurança razoável, né? Os outros setores eles vão te oferecer, né, perspectiva, por exemplo, o setor elétrico ainda oferece, né, retornos interessantes, né? A próprio setor de commodities hoje, né, dado o momento que a gente está vendo no mundo geopolítico, me parece que você tem realmente uma tendência a o preço dos commodities ficarem, né, altos por mais tempo, né? Então, assim, são cenários também, mas talvez a margem de segurança desses outros seja menor do que o que você tem aqui no consumo. Então, né, tentando olhar a simetria, acho que poderia ser um pouco aqui. Mas, de novo, a gente faz isso de uma forma equilibrada dentro da carteira. Muito bem, muito obrigada pela entrevista, Pop. Espero Obrigado a você. contar com vocês aí outras vezes. Obrigada. Claro, obrigado.